e promotor de justiça, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes, atendendo ao decreto legislativo número 32/2006, de autoria da vereadora Cíntia Daltro Machado. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Excelentíssimo doutor Márcio José Cordeiro Fael, Procurador-Geral de Justiça, Ministério Público da Bahia. Excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, Prefeito Municipal. Excelentíssimo doutor Lourival Miranda de Almeida Júnior, Promotor Coordenador do Ministério Público de Feira de Santana. Excelentíssimo Tenente Coronel Paulo Sérgio Brito Santos, comandante do 35º Batalhão de Infantaria, nesta sessão solene, representando o comandante da 6ª Região Militar, General Moura. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão, vereador Roque Pereira do Carmo. Obrigado, mestre de cerimônia. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 37ª sessão solene para outorgar o título de cidadão feirense ao bacharel em Direito e promotor de justiça, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes. Designo a vereadora Jerusa Sampaio para conduzir a mesa solene o bacharel em Direito e promotor de justiça, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes, homenageado desta sessão solene, e a doutora Caroline Giaruso Gomes, sua esposa. Registramos as presenças neste plenário da senhora Maria de Fátima Borges, tia do homenageado, doutor Jorge Antônio Gouveia Borges, tio e padrinho do homenageado, doutor José Neto, deputado estadual. Doutora Mônia Lopes de Souza, promotora do Ministério Público Estadual. Doutora Solange Rios, promotora do Ministério Público Estadual. Dona Ildesuíte Freitas, promotora do Ministério Público Estadual. Doutor Fábio Ribeiro Veloso, promotor do Ministério Público Estadual. Senhora Daniele Neves, gerente administrativa regional do Ministério Público. Senhora Bianca Matos, senhora Daniele Miranda. Anunciamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
sonho intenso, raro ver, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e negro, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha a grandeza. Entre outras milas terras pela pátria amada, dos filhos deixe sobre as mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil foram da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais alegre, teus sonhos que nos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para onde ostentas estrelado, bendito verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, os sempre a justiça grava forte, verás que o filho meu voz já muda, de quem adora a própria morte, entre outras nuvens tuas vida pátria amada, os filhos deixe sobre as mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos as presenças na galeria desta casa do diácono Gilberto Santana, representando a Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Obrigado, mestre de cerimônia. Justificamos a ausência do presidente da Casa Legislativa, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, que está em São Paulo numa visita técnica à fábrica de ônibus, empresa esta vencedora do certame licitatório do transporte coletivo urbano de Feira de Santana. Concedo a palavra à vereadora Cíntia Daltro Machado, autora do decreto legislativo de número 32/2006, para saudar o homenageado e a todos presentes em nome dessa Casa Legislativa. Boa noite a todos. Senhor presidente em exercício, primeiro vice-presidente, vereador Roque Pereira, excelentíssimo doutor Márcio José Cordeiro Fael, procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, excelentíssimo doutor Lorival Miranda de Almeida Júnior, promotor coordenador do Ministério Público em Feira de Santana, excelentíssimo tenente-coronel Paulo Sérgio Brito Santos, comandante do 35 Batalhão de 35BI, Batalhão de Infantaria em Feira de Santana, bacharel em Direito e promotor de Justiça, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes, homenageado dessa sessão solene, e a sua esposa, doutora Caroline Jaruso Gomes, vereadora Jarusa, cumprimentar o deputado Zé Neto, a todos os promotores presentes, quero saudar e agradecer a presença de todos, funcionários do Ministério Público, Bianca, Dani. Bom, o título de cidadão outorgado pelo Legislativo Feirense deve refletir ao cidadão homenageado um merecimento que possa honrá-lo, assim como são honrados todos os cidadãos deste município. Roberto de Almeida Borges Gomes possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Direito Difuso e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos. Atualmente, é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, coordenador do CEACOM, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Consumidor, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade Baiana de Direito, da pós-graduação da Unifax e da UXAL.
Tem experiência na área de direito, com ênfase em docência do ensino superior. Autor de obras jurídicas, vários artigos publicados, destacando-se aspectos gerais da investigação de paternidade à luz do princípio constitucional da proteção integral, o perfil constitucional do Ministério Público, DNA, privacidade versus interesse público e direito ambiental na ordem constitucional brasileira, dentre outros. Foi promotor de justiça em Feira de Santana, tendo destacada atuação na defesa dos interesses da comunidade aos olhos da legalidade. Roberto de Almeida Borges Gomes confirmou profundo sentimento de amor à Feira de Santana, com atuação qualificada, imparcial na defesa dos interesses da sociedade feirense, pelo cumprimento das leis que regulam o comportamento dessa mesma sociedade através de ações que lhes são solicitadas ao Ministério Público. Falar ou tentar justificar o porquê deste projeto de decreto legislativo, concedendo o título de cidadão feirense ao senhor Dr. Roberto, seria muito pouco, pelo muito que realizou na nossa cidade. É com imensa alegria que tive a honra de ser autora desse título a um cidadão íntegro, dedicado, ser humano ímpar, que realmente cumpriu o seu papel na nossa cidade. Olhar hoje para o senhor me faz lembrar do meu pai, que lhe tinha uma extrema admiração e carinho, não só ao senhor, mas a vários promotores. Tinha uma relação muito íntima no Ministério Público, e quando Dani chegou aqui, eu disse isso para ela: Dani, toda vez que eu olho para você, eu tenho saudade do meu pai. E eu tenho certeza que hoje, onde ele estiver, ele está muito alegre com esse título, que lhe foi tão incentivado por ele quando nos conhecemos. Como disse há pouco, conversando, eu conheci o Dr. Roberto meio temerosa, pedindo um calçamento de uma rua que o prefeito na época dizia: o promotor não vai deixar, minha filha, o meu ambiente. E eu fui lá toda tensa, preocupada, e de lá se criou laços, e eu conheci, não talvez o promotor, Dr. Roberto Gomes, mas o ser humano dedicado, preocupado, acima de tudo, com o interesse da comunidade, com o bem-estar da população. Então, para mim é uma honra, uma alegria imensa nesse dia, decretar, entregar esse título de cidadão. Parabéns, e que nós todos feirenses, agora temos mais um filho, que tenho certeza que irá, por onde passar, honrar o nome da nossa cidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, vereadora Cíntia. Solicito a primeira secretária desta Casa Legislativa, a vereadora Jerusa Sampaio, que proceda à leitura do decreto legislativo de número 32/2006. Boa noite a todos e todas. Decreto Legislativo 32/2006, que dispõe sobre o título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do inciso 70, artigo 5º, da Lei Municipal 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo 25/2006, de autoria da edil Cíntia Dalto Machado, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao bacharel em Direito e promotor de Justiça Roberto de Almeida Borges Gomes. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do título de cidadão de Feira de Santana, que será entregue em sessão solene convocada para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 21 de junho de 2006. Vereador Antônio Francisco Neto, presidente. Vereadora Eremita Mota, primeira secretária. Vereador Luciano Paim, segundo secretário. É o que consta, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Convido o prefeito municipal, o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, para entregar a cópia deste decreto legislativo ao doutor Roberto de Almeida Borges Gomes. Convido a vereadora Cíntia Daltro Machado, autora do decreto legislativo, para otorgar o título de cidadão feirense ao bacharel em Direito e promotor de Justiça, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes. Com a palavra, o bacharel em Direito e promotor de Justiça, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes. Boa noite a todos. Engraçado. Achei que não ficaria nervoso. Embora suba no púlpito há tanto tempo, a cada vez que nós subimos no púlpito, a emoção nos toma. E hoje, especialmente, estou muito nervoso. Excelentíssimo senhor Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Excelentíssimo senhor Dr. Márcio José Cordeiro Farrell, Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo senhor Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Excelentíssimo senhor Dr. Lorival Miranda de Almeida Júnior, Promotor de Justiça, Coordenador do Ministério Público em Feira de Santana. Excelentíssimo senhor Tenente Coronel Paulo Sérgio Brito, comandante do 35º Batalhão de Infantaria, nesta sessão, solene representando o comandante da 6ª Região Militar, General Moura. Excelentíssima senhora doutora Caroline Jarrosso Gomes, minha digna esposa, meus colegas membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, servidores da Casa, servidores do Executivo Municipal, meu tio Jorge, minha tia Fafá. É com muita honra que eu recebo esse título e tentarei falar breves palavras que expressam o que foi meu caminho em Feira de Santana. Em 7 de abril de 2003, assumi as funções de promotor de justiça na 10ª Promotoria de Justiça da comarca de Feira de Santana. Era uma promotoria árdua, com a missão de atuar na área de defesa do meio ambiente, urbanismo, consumidor. Ainda fiquei com crimes contra a administração pública, parte desses crimes, e ainda fiquei com parcelas das especiais criminais. Confesso que, ao chegar à Promotoria de Justiça, me encontrava em estado de graça,
pois com 6 anos de Ministério Público, consegui chegar a uma comarca perto de Salvador. Não posso deixar de confidenciar que era uma alegria estar perto da minha terra, Salvador. E com uma estrutura de serviços excelentes, Feira de Santana, com uma estrutura fabulosa. Estava animado com a ideia de poder me deslocar para Salvador com grande facilidade e até mesmo poder dormir alguns dias na minha cidade de nascimento. Vejam, senhores, que egoísmo. Acabar de assumir a promotoria de justiça de uma comarca com a importância de Feira de Santana e me alegrava com os caminhos de Salvador. Quanta ingenuidade! Embora soubesse do poderio econômico, do peso político e da rotina complexa da cidade de Feira de Santana, não tinha dimensão da árdua tarefa que seria exercer as funções ministeriais na comarca. A cidade de Feira de Santana tem extremo peso político no estado da Bahia, com parlamentares municipais que, não raro, passam a integrar os parlamentos estadual e federal. Prefeitos em situação idêntica, bem como governador e senador originário da cidade. Enfim, é fato público e notório que o município de Feira de Santana é estratégico nas decisões políticas do estado. Quem já esteve em eleições municipais estaduais de Feira de Santana tem a noção da importância do que é a eleição em Feira de Santana. Tem a noção da quantidade de forças políticas que convergem para Feira de Santana. Inicialmente, Feira de Santana parecia mais uma comarca, com a peculiaridade da proximidade de Salvador, além de ser a 16ª comarca de minha atuação na minha vida, nos 6 anos de Ministério Público. Claro que entre substituições e titularidade. Logo, era uma tarefa que parecia, a princípio, ser comum e extremamente fácil. No entanto, havia um ingrediente a mais, que foi a missão de substituir 2 ícones do Ministério Público no exercício das atividades ministeriais nessa comarca. Dr. Vladimir Aras, hoje Procurador da República, integrando o gabinete do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, um colega que muito nos orgulha no Ministério Público, e o Dr. Valmiro Macedo, atualmente promotor de justiça em Salvador, coordenador do CEAF, nosso centro de estudos, um colega de valoroso que todos nós conhecemos e sabemos o quanto o Dr. Valmiro é zeloso no seu trabalho. Os quais, numa atuação conjunta na área de direitos difusos e coletivos, na cidade de Feira de Santana, se destacaram sobremaneira. Somado ao ingrediente acima apontado, me deparei com um município que apresentava um legislativo atuante, conectado aos acontecimentos da cidade. Uma imprensa crítica, comprometida e ávida por notícias. Quando eu cheguei em Feira de Santana, ficava um carro das rádios na frente da Promotoria de Justiça para poder fazer entrevista com o promotor quando o promotor saía da Promotoria de Justiça. Um executivo de fácil diálogo e com grande capacidade de realizações. E uma população necessitada da atuação do Ministério Público e exigente do cumprimento do dever ministerial. Ademais, estava inserido num contexto novo, pois passaria a trabalhar com um número grande de magistrados, colegas do MP e advogados. Para membros do Ministério Público que vêm de comarcas menores, isso é um assombro, porque você sai de comarcas que tem 1, 2, 3 promotores para trabalhar, na minha época, com 15, hoje 23, né? E um número de juízes muito maior do que nós trabalhamos 2, 3, 4. Isso é uma divisão de poder que nós temos que saber lidar. Fora que uma rede de advogados muito grande, não só local, como advogados que vêm de outros locais. Então, é muito novo para quem chega na cidade como Feira de Santana. Nesse universo, estava eu no centro do Nordeste. E vejam que eu não estou aqui hiperinflacionando Feira de Santana. Não, centro do Nordeste mesmo. Pois aqui em Feira se encontra um entroncamento rodoviário estratégico para a economia do Nordeste brasileiro, o que elevava ainda mais a complexidade de atuação na comarca de Feira de Santana. Em sendo assim, iniciava minha jornada na Princesinha do Sertão. Estava ávido por mudanças, e junto com os combativos colegas, foi possível sair de uma antiga e acanhada sede para um prédio compatível naquele momento com a instituição que permitia o melhor atendimento para a população. Estávamos numa casa nova.
logo cheios de energia. Assim, quando da viabilização da mudança, tive o primeiro ensinamento em Feira de Santana, pois não foram poucas as batalhas a serem vencidas para conseguir lograr êxito na mudança do imóvel. Hein, Dani? Quantas visitas? Em Desuíte, quantas visitas nós fizemos? Mas isso era apenas o começo. Precisei aprender a me relacionar com a imprensa local, escrita, rádio, televisiva, e também com outras esferas de poder, tais como OAB, Poder Judiciário, Câmara de Vereadores, Executivo Municipal, faculdades, dentre várias outras instituições. Aqui tudo era diferente, já que o tamanho de Feira de Santana obriga o membro do Ministério Público a aliar a combatividade com a razoabilidade. É uma equação difícil. Para desse modo exercer o papel de forma ponderada, contudo sem perder a firmeza que o cargo lhe impõe. Portanto, neste contexto me deparei com a equação a ser resolvida, que era descobrir essa incógnita que é a figura ministerial aqui descrita. E foi nesse universo, com muita persistência, que tive de aprender a desempenhar minhas funções institucionais em prol da sociedade feirense, pois, como diria Caio Fernando Abreu, desistir não é nobre, e arduamente não desistimos. Aos poucos, foi construída uma relação profícua com os órgãos fiscalizatórios, em atuações conjuntas, bem como com o Executivo e Legislativo, com pautas comuns de interesse público. Embora tenha atuado de maneira enérgica contra ilícitos na área ambiental e consumerista, mantinha uma relação respeitosa com o empresariado local. Aqui cabe um parêntese. Embora nós tenhamos um momento difícil no nosso país, não é fácil o momento que nós passamos, nós não podemos perder nunca uma coisa de vista. Eu instaurei vários procedimentos em Feira de Santana. Foi aqui que eu instaurei os mais procedimentos da minha vida. Minha promotoria tinha tanto procedimento que às vezes eu não sabia o que fazia. Tive que criar uma forma de gerenciar procedimentos para apurar fatos ilícitos, e muitos deles praticados por empresas. Mas nós não podemos esquecer que, em momento algum, a gente pode esquecer isso. Você pode enxergar o empresariado como uma atividade criminosa. A atividade empresarial nunca pode ser vista de forma negativa, pois, embora nos deparemos com diversos atos ilícitos praticados por diversas empresas e por responsáveis de empresas, elas são, na verdade, as empresas, a máquina da engrenagem, né? É o que engrena, são as peças de engrenagem de um país. São as empresas que permitem que você faça a coleta de impostos para devolver isso o serviço à sociedade. Então, nós temos que identificar exatamente o que é ilegal, quais são as ilicitudes, responsabilizar essas pessoas, mas nunca satanizar um setor da economia brasileira. Então, isso eu nunca perdi de vista, e cada dia mais eu me preocupo com que nós conseguimos separar o joio do trigo. Há sérios em todos os lugares e há pessoas que fazem ilicitudes em todos os setores. Nós nunca podemos perder isso de vista. Então, esse momento é um momento que nós temos que reforçar isso no nosso país. Nosso país vive um momento difícil? Vive. Mas um momento que vai passar, e mesmo com todas as dificuldades, nós temos que identificar que nós temos uma economia forte, que precisa e sempre precisará de um empresariado sério, honesto e responsável. Então, nós não podemos perder isso de vista nunca. Essa cidade, então, me oportunizou uma proximidade ainda maior com a academia, pois a UFES é uma instituição comprometida e sempre estava presente nas discussões ambientais de Feira de Santana. E isso, além de qualificar a atuação do Ministério Público, pessoalmente me trouxe maturidade acadêmica. O maior benefício que a UFES me concedeu foi a demonstração de que já era chegada a hora de eu me aventurar no mestrado. Considerando tantas inquietações originadas nos debates em procedimentos decorrentes de intervenções de integrantes da UFES, preciso estudar. Deste modo, foi aqui em Feira de Santana que me licenciei por 1 ano para fazer o mestrado em Direitos Difusos e Coletivos. E nessa oportunidade não posso deixar de registrar meu agradecimento aos colegas de então, Cristiano Chaves,
Patrícia Cate, Ana Paula Coité, Idelzo Witt, Cláudio Gena e demais colegas daquele momento, que suportando minha ausência tiveram o ônus de me substituir naquele período. Eu sei que em Feira de Santana, quando um promotor está fora, quanto é insuportável para quem fica. Assim posso assegurar que os colegas foram determinantes na obtenção da minha titulação. Em Feira de Santana, fiz amigos na magistratura, a exemplo de doutora Neuci, doutor Ionê, doutora Suelva, doutor Oswaldo. Me aproximei ainda mais de colegas já aposentados, como o doutor Marinho. E também tive auxílio de amigos, servidores da instituição, a exemplo de Daniele, Fátima, Kennedy, o famoso Kennedy, seu Antônio, Ney Calixto, e ex-estagiários, a exemplo de Milena Pimenta, Cíntia Campos, Ellen Silveira, João Marcos, dentre muitos outros. Mas, senhores, não são só flores. Tive que aprender a lidar com grandes eventos como Micareta de Feira de Santana. Quantas vezes dormi no escritório regional? O que é que eu fazia? Eu disse, olha, já que eu tenho que ficar, eu não vou curtir, então eu vou dormir no escritório. Então, fazia do escritório o meu QG. Minha companheira Idelzo Witt, quantas vezes ficamos naquela escola, né? Não sei bem o nome da escola, Luiz Eduardo, que era a escola, que era o nosso quartel-general. Foram 4 Micaretas de Feira de Santana. E eu que vinha de cidades que tinham eventos grandes, como o São João de Senhor do Bonfim, como as festas de Itacaré, eu nunca imaginei, eu não tinha noção do que seria a Micareta de Feira de Santana. Então eu tive que aprender a trabalhar com ela. Isso, inclusive, porque eu digo Feira de Santana é uma escola, me permitiu hoje fazer parte dos trabalhos do Carnaval de Salvador. Mas eu passei por essa escola para poder saber fazer isso. Mas, senhores, além da Feira de Santana, eu tive que lidar com uma criminalidade volátil. Feira de Santana tem uma criminalidade diferente por conta dessa população flutuante. O fato de ser centro do Nordeste traz uma série de benefícios, mas da mesma forma traz o prejuízo de uma criminalidade volátil. E você, promotor, tem que aprender a lidar com isso. Diverso da criminalidade que ela fica no local. Isso é muito diferente. Então, desse modo, tive que aprender a lidar com a dimensão dos problemas da cidade, que extrapolam os limites geográficos do estado da Bahia. Muitos dos fatos que acontecem em feira, algumas operações, elas tinham relações com Rio, São Paulo, e aqui em Feira de Santana nós tínhamos que monitorar situações que aconteciam em diversos lugares do país. Na área ambiental, por exemplo, tráfico de animais, foi a partir de Feira de Santana que eu passei a conhecer realmente o que era tráfico de animais. Foi nessa cidade aqui. Então, aqui foi uma escola. E foi assim que compreendi os ensinamentos da poetisa Coralina ao dizer: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Assim me orgulho em dizer que, como promotor de justiça que atuo nesta cidade, ajudei a semear, porque isso aqui continua. Ajudei a semear alguns dos bons frutos que hoje vemos na mesma. Outros sim, também colhi os frutos dessa caminhada em Feira de Santana, tanto profissionalmente como pessoalmente. A partir da compreensão da importância de Feira de Santana no cenário baiano, concluí como deveria ser minha atuação como promotor de justiça e cresci como ser humano. A cidade contribuiu para a minha formação enquanto pessoa e para a minha maturidade profissional. Confesso que quando escrevia esse discurso, essas poucas palavras, me perguntava: quem ganhou mais? Eu ou Feira? Eu ou Feira de Santana? O título pode parecer aos olhos de todos que Feira está me agradecendo. No entanto, seguramente afirmo que eu ganhei muito mais. Assim, agradeço ao Legislativo Municipal e a todos aqui presentes pela honraria do título concedido e por compartilharem nesse momento comigo. Em especial, preciso fazer referência à vereadora Cíntia Machado, filha de seu Machado, assim que sempre chamei, que quantas vezes, o prefeito Zé Ronaldo sabe disso, eu acho que devia ter até raiva de mim. Quantas vezes eu tirava o secretário de Feira de Santana para o meu gabinete, já viravam quase que pessoas cativas no gabinete do Ministério Público. O secretário de Desenvolvimento Urbano e de Transportes estavam na minha sala sempre, e nunca eu tive que pedir 2 vezes. Eles sempre estavam disponíveis
E eu sempre disse, ainda que fosse para nós discutirmos e discordar e não conseguirmos solucionar o problema, mas de forma respeitosa, sempre mantivemos uma relação republicana. E isso é o que importa. Então, em especial, vou fazer uma referência à vereadora Cíntia Machado, pois no período que atuei na comarca, não foram poucas as vezes de suas visitas ao meu gabinete, sempre de uma forma educada e elegante, trazer alguma demanda social. Buscávamos soluções para atender melhor os munícipes diferentes. E essa vereadora foi responsável pela minha indicação para casa, conceder essa grande honraria. Penso eu que isso ocorreu por conta da melhor parceria que a República exige de agentes políticos, qual seja a busca do cumprimento do interesse público, que no caso se revela em atender bem a população de Feira de Santana. Se revelou. Agradeço a presença do meu querido amigo Márcio Fael, que ora ocupa a Procuradoria-Geral de Justiça e com muito zelo conduz o Ministério Público do Estado da Bahia. Mas sei que sua presença aqui se deve muito mais à amizade que nos une do que o cargo que ocupa. E em sua pessoa aproveito para agradecer a todos os colegas promotores de justiça que se fizeram presente nesse momento tão importante para mim, consignando que a unidade do Ministério Público é a nossa marca, o que traz tranquilidade para a população, que o nosso trabalho nunca se interrompe. Portanto, parabenizo vocês pela luta diária na árdua tarefa de defender os interesses da população de Feira de Santana. Agradeço a minha equipe do SEACOM, aqui na pessoa de Bianca, que está presente, que sempre está pronta para colaborar e executar as atividades propostas para o cumprimento das obrigações ministeriais. Porque, embora tenha saído de Feira de Santana, eu tenho um vínculo com o interior da Bahia, que na condição de coordenador, sempre digo na promotoria, não dá para deixar para depois. No interior, sempre as coisas são emergenciais. Sempre. O sujeito no interior, ele dorme pensando em uma matéria, acorda pensando em outra. Então, não dá para você esperar para o outro dia. Tem que ser sempre para ontem. Lá é a máxima. Tem que ser para ontem. Tem que ser sempre para ontem, lá no SEACOM. Então, eu agradeço a minha equipe SEACOM por poder permitir que nós possamos, juntos, fazer um Ministério Público forte na capital e no interior do estado da Bahia. Aproveito aqui para fazer uma homenagem à minha querida mulher, minha querida esposa, Caroline Gomes. Tirei o dia russo de propósito, que tem sido a minha companheira de todos os instantes e que veio participar desse dia tão importante da minha vida. Cabe um registro. Nosso namoro se iniciou quando eu era promotor de Feira de Santana. Ou seja, mais um presente que a princesa do Nordeste me concedeu. Além de tudo, ela me deu meu querido filho Gustavo, que é a razão da minha vida, tudo para mim. Também não poderia deixar de homenagear minhas irmãs queridas, Roberta Gomes e Lara Gomes, que antes de serem minhas irmãs, são quase minhas filhas, que vi criança e agora se tornaram mulheres lindas, amorosas e companheiras. Impossível não registrar meu agradecimento aos amores da minha vida e meus pais queridos, Roberto e Márcia, os quais por motivo de viagem aqui não estão, mas que são responsáveis por toda e qualquer homenagem que eu recebo. Como não falar de minha madrinha e meu padrinho? Minha querida madrinha e meu querido padrinho, que sempre representaram e sempre representaram e ainda representam na minha vida as figuras do carinho desmedido. E aqui se fazem presente para mais um momento ímpar da minha vida. Minha madrinha que me ensinou a contar, me ensinou as cores. Meu padrinho que chegava na rua e, ainda cansado, ia jogar bola comigo. Quantas foram as vezes que chegava da rua e ainda ia brincar comigo com as minhas pretensões de médico, índio e outras coisas mais. Senhores, que antes de ser promotor de justiça, eu fui muitas outras coisas na vida, na minha infância. Então, obrigado a Maria de Fátima, a Jorge Antônio, na verdade, tio Jorge e tia Fafá.
aqui que representa toda a minha família e traz para mim a lembrança da minha avó querida, Dona Dilza, que de tão boa que era, Deus resolveu levar para ajudá-lo nas tarefas do céu. Meu avô Maurílio, que é um homem doce, bondoso, uma figura ímpar. E depois de todos os agradecimentos, eu não posso fazer outra coisa senão, neste ato, me comprometer com Feira de Santana. Neste ato, eu me comprometo com Feira de Santana, como seu mais novo filho, de a todo o tempo, no exercício de minhas funções, ou na condição de cidadão brasileiro, buscar o engrandecimento da cidade. Encerro agora meu discurso com as palavras do mestre Luiz Gonzaga, que traduz o vínculo de amor e saudade que me liga a Feira de Santana. Carol que não deixa voltar para aqui, já falei, bora voltar para a feira, mas ela não quer voltar para a Feira de Santana. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Muito obrigado e boa noite a todos. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana.
Nossos parabéns ao mais novo cidadão feirense, doutor Roberto de Almeida Borges Gomes, ao prefeito Zé Ronaldo, às autoridades aqui presentes ou representadas, a imprensa, e dizer que essa sessão solene foi transmitida, doutor, para todo o planeta via TV Câmara, e declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro dessa cerimônia. Boa noite.